Bom dia, amigos. Dia 26 de outubro de 2018. Eu tô aqui fazendo deck reflexões sobre a situação do Brasil. Eu tenho hoje 72 anos. Na Revolução de 64, eu tinha exatamente 18 anos. Estava cursando terceiro ano científico. Presenciei, na minha maioridade, o inferno que estava aqui no Brasil. O inferno que se vivia aqui no Brasil. Fui inclusive preso pela ditadura num trem da Central do Brasil às 7h30 da manhã, sendo levado, sendo arrastado pelos PEs Catarina da Estação Central do Brasil, pelas plataformas, até a delegacia que fica na Central do Brasil. Fiquei eu e mais dois amigos, inclusive um está aí presente, está vivo. Ficamos de pé até 11 horas da noite, no corredor da delegacia, e só escutávamos assim, de todos que passavam: papai, mamãe, nunca mais vai ver neném. Foi um dos piores dias da minha vida. Obviamente a gente fica dotado de sentimento de raiva, de ódio, mas graças a Deus, às 23 horas, o senador Gama Filho, que era o dono do Colégio Piedade, foi lá nos liberar. Nós tínhamos sido presos injustamente. Durante 20 anos eu acordava de madrugada, preocupado com a minha ficha no SNI. Eu já estava trabalhando, preocupado de alguma indicação de promoção minha ser cancelada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca fui contrário à revolução. A revolução teria que ter acontecido e aconteceu, graças a Deus. O errado foi a ditadura terem ficado 20 anos. Eu tinha 18 anos nessa época, né? O Bolsonaro, que está aí sendo acusado da revolução e da ditadura, pela idade dele, que ele está com 63 anos, então ele é 9 anos mais novo do que eu. Se eu tinha 18 anos, o Bolsonaro tinha 9 anos na revolução. Então o pobre coitado do Bolsonaro não tem nada a ver com o que aconteceu no Brasil em 64. A minha vida seguiu, entrei na carreira de telecomunicações e durante todo o período da ditadura e depois com o início da abertura, nós convivemos com os políticos naquela época da Arena e do MDB, já praticamente apitando nas decisões. Eu tive problemas sérios com Antônio Carlos Magalhães, quando eu era gerente de região na Telerge, querendo colocar um papagaio de pirata do deputado Fábio Ranhetti, que ele foi envolvido em Nova Iguaçu com corrupção. Eu tive problemas sérios mais à frente com Roberto Jefferson, querendo impedir uma demissão num papagaio de pirata dele em Petrópolis, também por problema ligado a essas coisas ilegais. Eu tive problema sério com o Fernando Henrique Cardoso, na época da reeleição dele, aqueles 200 mil que dizem que ele pagou a cada deputado, e um deputado de Campos quis que eu trocasse um gerente, eu não troquei, e acabou que a diretoria da Telerge quis que trocasse e eu me destituí. E eu tive problemas sérios com o Eduardo Cunha, que fez uma gestão bandida, cachorra, corrupta,
e ao final da sua gestão na Telerge queria continuar. Eu liderei o movimento com 50 chefes de departamento para que ele não continuasse, me expus e graças a Deus os gerentes vieram junto e disseram não à permanência dele na Telerge. Acabou que ele não reemplacou quando o Fernando Henrique entrou e a Telerge passou a ter uma diretoria totalmente da casa. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando o FHC, como ministro do Itamar, equilibrou a economia, que a ideia foi de Itamar, ele mereceu a sua eleição e eu votei nele para o seu primeiro mandato. No segundo mandato do Fernando Henrique, eu já sabia o que era o PSDB, porque eu estava acompanhando tudo que acontecia em termos de usar a máquina pública para bem próprio do seu partido e a corrupção já acontecendo, não nos níveis que aconteceram depois, mas já acontecendo. O PT naquela época era um partido revolucionário, as greves do PT eram feitas na bagunça, na briga, na marra, impedindo a entrada de funcionários que queriam entrar, quer dizer, eles só falam em democracia, mas não praticam a democracia. Eles falam das ditaduras, mas estão abraçados com toda a ditadura pelo planeta fora. Então, no segundo mandato do Fernando Henrique, o Lula se apresentou como candidato. Eu acreditei na pureza do Lula, na bandeira dele de combate à corrupção, né, de fazer tudo aquilo que era correto, contra tudo aquilo que acontecia naquela época, que era tudo errado. E votei no Lula. Eu votei no Lula no seu primeiro mandato. O Lula pegou o Brasil e pegou o mundo no melhor momento da economia. Primeiro ano foi uma maravilha, os programas sociais, deu continuidade a tudo que o FHC estava fazendo. E a partir do segundo mandato e o mandato da Dilma, mostrou o que realmente era o PT e qual era a bandeira dele, aquela bandeira original de 64, de querer justamente tomar o poder e fazer o partido ser o dono da nação, do Estado. Então, se eu um dia votei no Lula acreditando que ele teria condições de acabar com tudo aquilo que estava de errado, eu vou dizer uma coisa para vocês com toda sinceridade. Eu hoje vou votar no Bolsonaro pelo que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro hoje, para mim, está sendo aquele Lula da primeira eleição. Uma pessoa que vem com uma proposta de combater a corrupção, uma pessoa que está há 28 anos brigando contra isso, né? A única voz que se levanta contra isso, o Joaquim mesmo Barbosa falou, era o único deputado que não estava envolvido com nada. Então assim, hoje eu voto no Bolsonaro com a minha consciência tranquila, de que o Bolsonaro pode fazer a maior obra que o Brasil precisa nesses 4 anos, que é combater a corrupção, recuperar os valores e colocar a educação no rumo certo. A educação com moral e cívica, sim, mas muito mais do que moral e cívica. A educação com uma forte ação na alfabetização comportamental. Hoje, o mundo exige isso. A informação está disponível na grande rede. Hoje os livros são consultados, mas não são a verdade. Hoje as consultas são muito maiores quando você pega o teu celular e acessa ali para saber se uma determinada palavra é com Z ou com S. Antigamente você tinha que acessar, ir para casa, pegar o dicionário. Hoje o mundo é online. Então, eu confio que o Bolsonaro possa fazer uma bela gestão. Agora, eu só peço a ele que ele não saia das origens da sua proposta. Não se venda para partido, não se venda para Centrão, não se venda para PSDB.
não se venda para ninguém. Simplesmente cumpra o que ele prometeu, como o Lula prometeu e não cumpriu. O Lula, para mim, é o maior traíra do Brasil. Porque quem votou no Lula acreditou numa verdade que ele estava trazendo e foi traído. Eu tenho convicção de que o Bolsonaro não tem a índole do Lula. O Lula é um desviado mental, é um pobre coitado. Então, que venham novos ares, que o Brasil respire valores básicos da sociedade, que haja uma integração de todos agora, no caso da eleição do Bolsonaro, que eu acho que já é uma realidade, e que o brasileiro entenda que nós só vamos sair do buraco que nós estamos com o desenvolvimento do nosso povo. E esse desenvolvimento só vem com educação. E com uma educação que priorize comportamento. Desde os valores básicos até o comportamento do terceiro milênio, que você tem que estar capturando as oportunidades que estão vivas lá no oceano, são os peixes, e essas oportunidades elas são vivas. Se você não tiver capacidade de capturá-la, deixe para o teu concorrente, mas não estrague a oportunidade, seja como cidadão ou seja como cliente. Boa sorte no teu voto, o meu está decidido, e Deus queira que o Brasil respire outros ares.